Bom, nesse tópico agora nós vamos falar um pouco das LER e DORTs. A gente tem uma situação de trabalho onde em algumas situações a gente pode ter esse tipo de problema, né, que são as lesões por esforço repetitivo, que é a LER, ou a DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Qual que é a diferença entre LER e DORT? Quando a gente fala de LER, ou seja, uma lesão por esforço repetitivo, essa lesão ela pode acontecer em diversas modalidades, não somente nas atividades laborais. Por exemplo, você pode fazer um tipo de atividade física ou desenvolver aquele futebol do final de semana e ter uma lesão por esforço, né? Uma tendinite ou uma bursite ou algum problema relacionado a essa atividade que não está relacionada ao trabalho. Quando nós falamos da DORT, que é uma doença relacionada ao trabalho, você tem todo um contexto, ou seja, você tem toda uma situação ali do ambiente de trabalho, das situações de trabalho, tem todo um contexto relacionado ali ao tipo de atividade desenvolvida naquela avaliação que é feita, naquele tipo que é mensurado ali naquele contexto. Nós temos vários fatores que podem desenvolver, que podem acarretar uma doença relacionada ao trabalho, mas são inúmeros problemas. Só que a gente pode elencar aqui alguns deles. Postura errada, ou seja, postura forçada. Mais comumente falando, a postura desleixada. Essa é a mais comum, porque a gente acaba num trabalho administrativo ou mesmo operacional desenvolvendo posturas que podem acarretar problemas relacionados ao trabalho. Outro fator que nós temos que pode acarretar, ou seja, uma doença, é a força, ou seja, quem carrega peso, a pessoa que faz aí uma atividade de levantamento de carga, força excessiva, essa força ela pode também acarretar um distúrbio relacionado ao trabalho. Repetição é outro contexto também que só acontece em trabalhos cíclicos. Quando nós temos a repetição dentro dessa atividade, ou dentro desse tipo de doença causada por isso, nós temos aquelas atividades mais industriais, as atividades que acontecem no chão de fábrica. E a tensão? A tensão é uma realidade hoje, não só nos trabalhos operacionais, mas também nas atividades administrativas, ou seja, produtividade, metas individuais, metas coletivas, todas essas atividades, ou seja, todo esse contexto relacionado à parte cognitiva, ela pode vir a desencadear uma DORT. As pessoas hoje elas estão mais estressadas, nós temos mais atividades a serem desenvolvidas, nós temos mais realizações a fazer, ou seja, tarefas dentro do contexto do trabalho. Qual é a faixa etária aí hoje que nós temos? Esse é um dado da Organização Internacional do Trabalho, das pessoas que podem desenvolver a DORT, ou seja, nós temos aí pessoas entre 26 a 35 anos, o adulto jovem, maior atividade produtiva, onde nós topamos tudo por dinheiro, né? Tá pagando bem, eu estou trabalhando sábado, domingo, feriado, tem uma necessidade hoje nossa no contexto aí de economia, de situação no nosso contexto da realidade do país, mas a gente topa tudo para fazer aí uma atividade de trabalho. O que está acontecendo com esse pessoal de 18 a 25 anos? O que está acontecendo com as pessoas jovens, o adulto mais jovem? Essa coluna está encostando já nos adultos de 26 a 35 anos. O adulto jovem hoje, aquilo que a gente falou no slide anterior da atenção, o adulto jovem hoje ele tem uma cognição muito elevada, ele tem muitas atividades, multitarefas, tem que desenvolver várias coisas e isso acaba gerando realmente aí na atividade laboral algumas possíveis doenças. Quem mais adoece? Nesse dado também da OIT, nós temos as mulheres aí em primeiro plano, acabam assumindo outras atividades, não só laborais, atividades também domésticas. Nós homens, infelizmente, às vezes não ajudamos tanto quanto nós deveríamos nas atividades aí de casa e acaba sobrecarregando um pouco mais as mulheres que estão desenvolvendo atividades de
direção, presidência dentro das empresas, e isso vem acarretado a um maior número de doenças aí para o gênero feminino. Só que se a gente reparar qual é a causa dessas doenças, ou a principal causa que pode levar ao adoecimento, ou seja, que pode levar a uma possível DORT, nós temos aí o estilo de vida. Então não é ou não são os ambientes de trabalho, não são as condições de trabalho, não são as tensões somente, e sim o estilo de vida. Algum de vocês tem algum hobby? Algum de vocês desenvolve ou tem uma atividade que fazem semanalmente, quinzenalmente, mensalmente para, vamos dizer, limpar a mente? Procure pensar a respeito disso, procure tentar melhorar o seu estilo de vida. Ah, Rodrigo, eu não tenho tempo de fazer atividade física, não dá tempo que eu acordo cedo, durmo tarde, mas a gente tem o sábado e domingo, se você não trabalhar, são 2 dias que a gente pode fazer uma atividade física, mudar um estilo de vida. Quando a gente fala desse estilo de vida, não é só atividade física, são outras atividades, uma coisa que te dê prazer, que você fique tranquilo, que limpe a sua mente para você diminuir essa questão aí relacionada ao trabalho. 20% é o ambiente, ou seja, o ambiente de trabalho está envolvido nisso, 17% é hereditariedade e 10% são outras coisas, outras questões. Às vezes o próprio ambiente de trabalho pode levar a esse possível adoecimento. As principais doenças que a gente pode desenvolver são as doenças relacionadas aos membros superiores e inferiores e principalmente as doenças relacionadas à coluna lombar. A coluna é o nosso eixo de movimento. Toda a movimentação que a gente faz de membro superior, de membro inferior, estão relacionadas à nossa coluna vertebral. Quanto aos distúrbios relacionados aos membros superiores e membros inferiores, esses distúrbios na atividade de teleatendimento, na atividade de telemarketing, talvez o que poderia acarretar seriam as lesões de membros superiores, mas isso vai depender muito da conscientização de cada trabalhador, às vezes um posicionamento naquela questão que nós falamos da postura, do mobiliário em questão, se ele atende ou se não atende, né, tanto da mesa quanto da cadeira, e membros inferiores são muito difíceis essas doenças aparecerem na atividade de telemarketing. A gente tem as principais doenças, né, a tendinite, por exemplo, né, a tendinite ela é uma inflamação no tendão. Essa inflamação no tendão ela pode acontecer por overuse, ou seja, muita utilização daquela musculatura. A gente tem, por exemplo, o músculo. Em cada extremidade desse músculo nós temos um tendão. Esse tendão, a partir do momento que eu tenho a movimentação muscular, ele sofre, né, uma ação e com isso, se for de forma repetitiva, que não é o caso do teleatendimento, ou se é uma atividade que com uma sobrecarga física muito grande, isso pode levar a uma possível tendinite, aí, uma bursite, daquele segmento corporal. Nós temos o ombro, né? Reparem quantos tendões, né? Quantos ligamentos e quais as movimentações que o ombro faz na nossa atividade, principalmente em relação a mouse e teclado. Então é uma articulação aí que merece um destaque, né? O mouse deve ficar sempre próximo ao corpo, né? O teclado também, minimizando esses possíveis riscos aí da atividade de call center. E nós temos aí uma doença muito comum, que é a síndrome do túnel do carpo. Eu falo que ela é muito comum não porque ela pode acarretar nessa atividade que nós estamos falando aqui hoje do teleatendimento, mas ela é comum porque numa atividade de digitação, de pega, de mouse, a gente tem um bracelete, vamos assim dizer, na região de punho. Esse bracelete envolve os tendões, os nervos que vão para as nossas mãos. E com o passar da atividade, se for uma atividade repetitiva, isso pode levar a uma inflamação desses tendões e esse túnel ele fica apertado. E por isso que se chama túnel do carpo. Voltando lá para aquele slide que nós falamos em relação às doenças entre mulheres e homens,
Isso é muito comum nas mulheres quando elas estão no período de gravidez e acontece uma disfunção, uma mudança hormonal, e isso pode levar a uma inflamação desse túnel do carpo. A gente tem a síndrome de Kervin. A síndrome de Kervin é uma síndrome que acontece na nossa região também das mãos, aqui no polegar, muito comum nas atividades onde você tem uma mudança postural aí de punho, né? Um punho estendido ou rodado. Isso pode levar a um tipo de tendinite também comum nessa região, que mais um motivo para que a gente tenha um cuidado maior em relação ao tipo de postura desenvolvida na nossa atividade de trabalho.